A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao EBD 10, um resumo da Escola Bíblica Dominical de forma simples, prática e objetiva em 10 minutos. Estamos com essa temática em edição especial, onde nos diz os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E na lição 12, Esdras e Neemias combatem o casamento misto, visto que também nessa data, 20 de setembro de 2020, é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E eu costumo dizer que a Escola Bíblica Dominical é a escola que forma para a vida eterna. E pela graça de Deus, a minha vida, a minha família, o meu ministério são frutos da Escola Bíblica Dominical. Aleluia! Vamos à lição. Esdras e Neemias combatem o casamento misto, o jugo desigual. E o textuário nos diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6 e 14. A verdade a ser colocada em prática nos diz: o lar, o casamento, a família, foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observado em ambos cônjuges a orientação divina na sua formação, bem como os princípios divinos que norteiam a base, os fundamentos de um casamento, de um lar, em uma família cristã. A leitura bíblica em classe que fundamenta a lição está em Esdras 9, 1 a 4, Neemias 13, 23 ao 26, 9, 38, 10, 29 e 30. Esdras 9, 1 diz: acabadas, pois, essas coisas, chegaram, pois, a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos. E assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste, o meu manto, e arranquei o cabelo da minha cabeça e da minha barba, e assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam e tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros, pois eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Neemias 9:38 diz: e com tudo isso fizemos um firme concerto e escrevemos, e zelamo-no os príncipes e nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 10:29 nos diz: firmemente dentro desse concerto aderiram os seus irmãos, os mais nobres entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos das filhas deles para os nossos filhos. Introduzindo esta lição, o casamento constitui o elemento da unidade do povo de Deus. Por isso, o Antigo Testamento proibia a união mista, a união com outras nações pagãs, frente à idolatria e à desobediência à lei de Deus dada ao povo de Israel. Esta trazia uma cultura alheia à do povo de Deus e, consequentemente, o pecado e a idolatria. E na lei de Deus aparece a ordem
lá em Êxodo 34, 11 ao 16, dizendo: na lei de Deus, não faça concerto com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para os teus filhos. E nesse contexto, Esdras ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tinha tomado mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. Primeiro tópico, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. E no ponto 1, a ira e a reação de Esdras. Ele ficou muito angustiado, ele ficou triste, atônito, manifestando a sua profunda tristeza. Ele rasgou os seus vestidos, ele rasgou a sua capa, arrancou os cabelos da cabeça, tanto da sua barba, e assentou-se atônito na praça, pois ele entendia e temia o Deus que lhes dera aquela lei, aquela palavra. Na hora do sacrifício da tarde, ele dobrou ao joelho diante do povo e orou a Deus, conforme Esdras 9, 6 a 15, e todo o povo chorou com grande choro. O povo sentiu a profundidade, a realidade daquele concerto e a dependência da bênção de Deus em ficar em união e jamais se prender a um jugo desigual. No ponto 2, o efeito da atitude de Esdras em se humilhar, em pedir misericórdia, em rasgar as suas vestes, em interceder por aquele povo para evitar a ira de Deus, isso deu um efeito espiritual e imediato naquele povo. E um judeu, Secanias, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos um concerto diante do nosso Deus, de que despediremos, mandaremos de volta todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, dos que tremem no mandato do nosso Deus, façamos conforme a lei. Esdras 10 e 3. E nisso o povo entrou em um comum arrependimento, e Esdras levantou-se e ajuramentou que todos fariam conforme a palavra de Secanias, e o povo confirmou, jurou diante do Senhor. Tópico 2. Por que um judeu não devia casar com uma pagã? Deus havia proibido o casamento misto. A finalidade dessa proibição era evitar que o judeu viesse a seguir religião da sua mulher pagã. E a história de Israel registra vários exemplos e negativas consequências do casamento misto. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, que construiu o grande templo, ele contaminou-se por causa do casamento com mulheres pagãs. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, a princesa Sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. 1 Reis 18 e verso 4. Por isso Deus proibiu essa união, pois era julgo desigual naquilo que foi fundamentado na lei, na dignidade do princípio judaico-cristão para a família, para os casais, para os filhos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Entretanto, por essa obediência à lei de Deus, o povo judeu sofreu ao longo de décadas retaliações e oposições, conforme nos diz o tópico 3, a sobrevivência do povo judeu. A perseverança do povo judeu é considerado um milagre quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante vários séculos. Mas Deus, na sua providência, que zela pela sua palavra, que zela pelo teu povo, guardou essa nação e tem guardado as nossas vidas, porque pela fé somos filhos de Abraão, somos o Israel de Deus nessa geração.
chegamos ao tópico 4. Se você está gostando desta lição e ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, comente e compartilhe. O tópico 4 nos diz uma palavra final sobre o casamento aos cristãos. A orientação que a Bíblia dá ao cristão quanto ao casamento é: e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Um jugo igual, a mesma fé, o mesmo Deus. 1 Coríntios 7:39. A Bíblia explica em 2 Coríntios 6:14 ao 17 as implicações da expressão no Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto. O casamento é uma união total, homem e mulher. E Jesus disse em Mateus 19:6, não são mais dois, mas uma só carne. Isto fala de uma união perfeita entre os cônjuges, envolvendo corpo, alma e espírito de ambos. E nessa interação professam a mesma fé, louvam ao mesmo Deus e os objetivos comuns na fé cristã é a mesma para a honra e glória do casamento, leito matrimonial que é digno de ser honrado. Conclusão: que Deus abençoe a sua família, o seu lar, o seu casamento, os seus filhos e esta geração, onde deveremos continuar combatendo as apologias mistas, ideologias de gêneros, o homossexualismo, que querem minar a palavra de Deus, o fundamento que foi posto, pois esta é a nossa regra de fé. Este é o nosso dogma, fundamentado na família nuclear, nos princípios judaico-cristãos, nas bênçãos de Deus para o homem, para a mulher, em um santo, digno casamento que deve ser honrado. E a palavra do Senhor diz em Salmos 127, se o Senhor não guardar a nossa casa, o nosso lar, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. E no Salmo 128, o Senhor expressa a sua bênção neste princípio do casamento, da família, daqueles que temem ao Senhor e andam e vivem conforme a sua palavra. E o texto nos diz: como é feliz, próspero, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vocês desfrutarão o fruto do seu trabalho, serão felizes e prósperos. A sua esposa, a sua mulher, será como videira frutífera ao seu lar. Os seus filhos serão brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para o lar, para os cônjuges que temem ao Senhor, o homem, a mulher e os filhos. Que o Senhor abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. No verso 6, que você viva em paz para ver os seus netos, filhos dos teus filhos, e que haja paz sobre Israel. O meu muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua família, filhos, a sua classe EBD, o seu ministério, na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, deixe o seu like, comente e até a próxima videoaula. Que Deus vos abençoe.